Pessoal, boa tarde ainda, né? Quase boa noite. Teve um mês de férias, não foi nem recesso, foi férias, né? Teve um mês de férias. Fica difícil de fazer os desenhos durante o São João, né? Porque tem bom, às vezes tem fogueira, tem as festas. E nesse mês que a gente passou de férias, estava preparando as aulas do curso do Brasil. Era de estudo, né? Desse livro, nada de especial. Tem umas coisas nele que são muito interessantes. Tem um capítulo lá, não sei se alguém aqui já assistiu ou já leu, é Sísifo. Sísifo e o fardo da vida. Ele é bem simples, mas é bem profundo. E chega uma parte lá que a mulher diz assim: o praticante, a nossa missão enquanto praticante é ver o que a gente está empurrando. E Sísifo, você sabe da história de Sísifo, né? Sísifo era um rei que aí desafiou os deuses, e aí ele foi condenado a ficar montanha acima, subindo uma pedra bem grande. E a vida da gente é mais ou menos isso, né? Ficar empurrando essa pedra. A gente empurra a pedra, ela volta. A gente faz num dia, desfaz no outro. Assim ela faz, depois desfaz tudo. É um capítulo bem bonito, se foi o fardo da vida. Né? Nessa recitação que a gente estava fazendo ali agora, aconteceu lá um fardo bem profundo, que está muito sutil. Essa parte é tocante também, né? Porque tudo que existe, na perspectiva, é o Dharma. Tudo que existe tem um ensinamento ali. Tem um pagode. Eu nunca pensei que podia falar de pagode. Mas tem um pagode que eu, assistindo desses programas de televisão aí, passou, achei até interessante. É que em cada experiência tem uma lição. Eu não sei se é esse grupo, mas é um grupo chamado Revelação. E o nome eu não me lembro qual é o nome da música, mas é que você procura aí, dá um Google aí e procura. É interessante, em cada experiência tem uma lição, né, que a gente... Mas qual é o problema? É que a gente está o tempo todo aspirando novidades. A novidade. Preferência novidade e uma coisa mais intensa. Tem que ser muito light. Tem que ser uma experiência forte. E a gente procura, encontra e depois troca. A vida da gente tem sido desse jeito. A gente empurra a pedra, ela cai, volta. A gente diz, agora eu vou empurrar essa pedra de outro jeito. Minha aspiração agora vai estar ali, naquele canto. Como um tio que eu tenho. Esse meu tio, ele almoçava lá na minha mãe e teve uma época da vida dele que ele só gostava de chupar melancia. Todo domingo, ele comprava melancia para ele poder chupar no finalzinho do domingo. Eu, hoje em dia, já não gosto mais de melancia. Já tem outra vibe, entendeu? Como a gente é de vibe. Como a gente é de momento. A vida da gente tem um momento. Pode perceber. Tem períodos da vida da gente que a gente está mais dentro de um grupo. Aí aquilo parece que perde o significado. Não ressoa mais assim, a gente vai para outro grupo. Pessoas, né? Ou uma série diferente. Estou passando uma série agora na Netflix. Tem outras que eu não sei o nome. Amazon Prime Videos. São séries rápidas, 17 minutos. Quando você menos espera, você já assistiu bem 20 capítulos. E seu dia foi todo embora. E você jura que não está empurrando a pedra. Mas você está empurrando a pedra. Uma coisa que eu aprendi desde cedo, assim, sabe?
não é nem necessariamente o que a gente faz, mas é como a gente faz e por que a gente faz. Vou dar um exemplo para ficar melhor da gente entender. Vamos supor que eu tenho uma pia de louça suja, porque eu estou muito cansado. E eu olho aquela pia de louça suja e digo assim, amanhã eu lavo. É assim que a gente faz, amanhã eu lavo. Não tem muitos problemas. Mas se a gente faz isso várias vezes, qual é o condicionamento que a gente está criando? Que amanhã eu resolvo. Entendeu? Amanhã eu resolvo. Então, assim, na maior parte das vezes que a gente toma uma ação, que a gente toma uma atitude, a gente está desenvolvendo dentro da gente determinadas habilidades, que podem ser positivas ou podem ser negativas ou neutras. Então, assim, quando a gente diz assim que o Dharma é tudo que existe, é porque tudo que existe é realmente o caminho, entendeu? É interessante quando a gente consegue ver os ensinamentos do Buda assim, na vida, sabe? O praticante e aquele que, entre outras coisas, ele consegue ver na vida dele como é que os ensinamentos ali estão presentes. Como, por exemplo, esse do momento, eu estava dizendo, o momento é de um jeito, a gente está com determinadas conexões com pessoas, aquilo ali parece que perde o sentido, a gente coloca sentido em outra coisa, aí aquela interdependência que a gente tinha, a impermanência, for lá e varreu. Onde é que estão seus amigos da infância? Onde é que estão seus amigos da adolescência? Tá vendo que existe um processo de renovação da vida, né? Está tudo se renovando o tempo inteiro. Essa mudança constante. E aí a gente tem que viver nessa mudança que é constante. Mas numa perspectiva mais profunda, não existe lugar para um início, assim, porque a vida é sempre um momento presente. Mas a gente tem no nosso interior, a gente aprende, existe um ponto lá na frente que a gente vai chegar. O mundo ele diz assim, a gente já chegou, basta despertar, basta acordar. Gente, até o calendário dos feriados são iguais. Um ou outro, assim, que os camaradas colocam, né? Mas até igual, não sei, a gente está preso dentro desse ciclo. A gente está achando que nós somos o problema. Teve uma vez, conversando com a monja, a monja disse, o problema também é o samsara. O problema às vezes nem são as pessoas, necessariamente, entendeu? A gente às vezes cuida mesmo para ficar meio desorganizado as coisas, né? Mas é interessante como a gente tem as aspirações. Agora eu vou repousar aqui. Usufrui, depois aí perde o sentido, perde o significado, ou vem a impermanência, ou vem a interdependência, que acaba com aquilo que você tinha planejado, aquilo que você estava usufruindo. E assim, quantas vidas a gente vive? Não vai ser diferente. Só tem uma coisa que torna diferente. É quando a gente começa a entender o despertar é a solução. Despertar. Esse nome é muito interessante. Despertar, acordar. Acordar. Eu comecei a ter essa intuição quando a gente praticava no outro espaço ali, quando era nessa casa aqui, que tem as festas de São João. Senão essas coisas vão se repetindo. Quase 10 anos ali, essa coisa se repetindo, entendeu? E a gente, quando. Não estou aqui para ninguém curtir o São João ou qualquer outra festa, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas como as coisas são repetitivas, você está entendendo? As coisas vão se repetindo. E a gente deveria ver o que a gente está empurrando. E para onde é que a gente está empurrando? Onde é que a gente está querendo chegar? Isso também não quer dizer que a gente não tenha que ter responsabilidade com as coisas, né? É importante trabalhar, é importante estudar, é importante se relacionar. Mas a questão é, como eu estava dizendo, né? Como a gente faz isso, é por que a gente faz isso.
está falando de eu sofri, a bem daquela cachoeira. Aí, digamos que dá uma escondinha, aí permanece literalmente na noite. Mudou tudo. Aí você falou que temos que colocar certeza no despertar. Por exemplo, nesse sentido de situação. Que a gente foi, planejou tudinho, viveu, aí, aparentemente, de repente, fala aí, mas na toda a vida que as coisas, tudo que começa termina. Tudo que começa termina. Tem um sutra, que é o Parinirvana Sutra, que é o último discurso do Buda, o Buda fez antes de morrer. Ele fala assim, tudo que se junta inevitavelmente se separa. Tudo que um dia começou, um dia acaba. Mas o barco é porque a gente não entendeu. O barco é porque, se a gente entendeu, a gente não aceitou. No livro, Nada Especial, já tem um capítulo lá que fala muito sobre essas coisas. Tem uma parte lá que é onde fala a prata tem que ser um processo de intermináveis decepções. Essa foi pesada. Até a missa tocou ali. A igreja nos salvou agora. Mas assim, o barco existe porque ou a gente não entendeu, ou que a gente não aceitou. Porque é natural que tudo que começa a acabar. Agora, tem determinadas coisas que a gente acha preciosas, que a gente vai tentar reajeitar ali, né? Dar um jeitinho, fazer uma coisa que fique por mais um tempo, uma coisa que a gente achar preciosa. Mas a grande questão é que tudo que começa acaba. Sendo bom ou sendo ruim. Sendo bom ou sendo ruim. Quando você chega nesse despertar, você entende, você não só entende, você aceita, e você vive, e aí permanece. Você é a impermanência, você está entendendo? Você é a vida. Veja o nosso corpo mudou, né? Quando a gente nasceu na cara. Eu estava ouvindo uma entrevista no canal da Ló, não lembro o nome da entrevistadora, mas essa pessoa estava entrevistando, acho que foi Carolina Ferrari, daquela. Falando que ela está com 55 anos e que ela percebe algumas mudanças no corpo dela. Algumas coisas ela disse que está bem melhor do que quando ela era mais jovem. Ela entendeu e está sabendo viver dentro daquela mudança que está acontecendo. Isso é uma maturidade espiritual que a gente precisa ter. Quando as coisas chegam aqui e dão uma rasteira na gente, é um momento. Qual é a questão da gente? É que a gente resiste. O problema da gente é a resistência. Você precisa ler, assistir os vídeos que tem lá do livro Nada de Especial, que ela fala justamente isso. Na dor, seja dor. Na raiva, seja raiva. Eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir dor. Na dúvida, tenha dúvida. Porque a dúvida, eu acho que ela é boa. É boa. A dúvida é boa. Sim, pode falar. Se ele tivesse certeza de tudo, as coisas iam ficar muito chatas. Eu já tive muita certeza e os melhores momentos que me aconteceram comigo, que abriu espaço para uma coisa nova. Previsibilidade, né? Mas caos total também é muito ruim. Não, caos total também não. É isso mesmo. Mas assim, a dúvida é muito importante. Porque nós temos muitas certezas erradas também. Agora, uma coisa que a gente deve sempre considerar, vou dizer só uma. Será que aquele fato que eu estou em dúvida, se eu caminhar naquela direção, vai me marcar negativamente? Ou se eu caminhar naquela direção, eu não vou ter muitas marcas negativas? O que é que eu vou cultivar em mim, indo por aquela direção ou indo naquela outra direção? Isso é importante que a gente pense enquanto praticante. Voltando só à questão da raiva, quando a gente fala no Zen, né, que seja raiva, não quer dizer que você vai ser raivoso e que você vai agir sob o efeito da raiva. Não. Mas quando eu estou com raiva, eu estou com raiva. Eu não posso ser guiada pelas emoções negativas, pelos flashes que a gente chama, pelas emoções negativas.
Não, a gente sente, e quando fica... Ia fazer assim. Não fica assim, entupido, entendeu? Aí ele em casa não fica... Fica um entope. A gente deixa aquilo se manifestar. Deixa aquilo se manifestar. Porque qual é o objetivo, às vezes, de algumas práticas? É tira o foco. Aí a gente tira o foco e vai recitar alguma coisa. Aí passa, só que depois volta tudo de novo. Então é muito importante que a gente tenha também essa capacidade de ficar imóvel quando a emoção negativa chega. Vou botar um nome, talvez não seja o mais adequado, mas é um melhorzinho que eu encontrei na minha pouca inteligência, que é ter um certo nível de frieza. Tá pesado, tá acontecendo alguma coisa séria. Uma frieza. Uma frieza. Ou seja, uma... Porque o porto seguro, a gente aprendeu que está fora, né? Casa, carro, pessoas, tais situações, são o meu porto seguro. Realmente ajuda bastante. Ajuda, lógico que ajuda. Ninguém é todo para dizer que é tudo ilusão. Joguem tudo fora, vai viver meditando, vai viver de esmola. A gente tem que entender que o porto seguro mesmo, na hora que tá, se a gente tiver todo mundo aqui em dificuldade, dificuldade mesmo, o nosso instinto de sobrevivência, a primeira coisa que ele vai fazer, dependendo do nível, os meus. Os meus. Se os meus estiverem bem, aí a gente pode se ter compaixão pensar nos outros. Você está entendendo? Acho que na hora que aperta, funciona. Infelizmente, é desse jeito. Porque isso é uma coisa que veio tá na nossa genética há milhares de anos. Quando a gente vivia ainda nas cavernas, caçando. Está lá, existe uma coisa muito importante. É que a prática espiritual ela nos coloca isso como sendo... Isso é muito profundo. Nem que eu estou tocando nisso, mas a prática espiritual ele vai no sentido contrário. Aquele que pratica mesmo, ele vai no sentido contrário. Não, no sentido, por exemplo, nós temos determinadas, o ego, o egoísmo, só o meu. Que lá no livro ela fala de base de apoio e tem outro nome lá que ela coloca. E eu gosto de falar das nossas estruturas internas. Nós temos coisas que nós trouxemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais como todos, você está entendendo? Veja, eu não convivi muito com meu pai, mas tem coisa que é do meu pai, assim, como assim? Porque está na nossa genética também, você está entendendo? Então, tem determinados comportamentos que tem muito registrado na nossa genética, que a gente precisa ir no sentido contrário. O praticante espiritual ele vai no sentido contrário. A correnteza, a enxurrada está levando para ali, mas a gente faz a letra. É assim que vai acontecendo os processos de despertar, de iluminação. Agora, a gente tem que ter cuidado quando diz isso, porque se não aparecer um doido, vai dizer Hitler estava certo. Porque para muitas pessoas, Hitler é uma pessoa boa, né? Nós tivemos em várias partes do mundo, e ainda hoje em dia, pessoas que achavam que Hitler estava certo. Então, assim, tudo que a gente diz é uma das coisas que a gente fala, tem que ter muito cuidado, né? O que a gente diz e como a gente diz. Se a gente diz uma coisa dessa, mas não contextualiza, um doido chega e vai dizer, o monge lá diz que então pode usar para qualquer coisa. Então, é muito importante a gente contextualizar as coisas que fala. Mas é isso. Tudo que existe, esse mundão aqui, existe aqui é o Dharma, manifesta. Até o abençoado do Hitler, uma forma de abençoado, ele também se manifesta. Por causa das condições foram propícias para ele se manifestar. Ele era uma pessoa inteligente,
ele usava coisas sagradas. Tem um documentário no Cristo Destino. Eu não sei se tem no YouTube, mas eu já assisti algumas vezes. É Hitler e o ocultismo. O Hitler pegou símbolos sagrados de tradição indiana e várias tradições religiosas, filosóficas, e vai usando no discurso dele. Ele criava toda uma atmosfera. E aí, essa naturalidade humana, né? Que ele era bom com crianças e cachorros e com os seres humanos assim. Um judeu. E ele fazia isso. Isso aí não ia dar pra realmente a gente tem isso. Que antes de Hitler ser Hitler, quem ele era? Coisa. Aquilo é uma coisa que foi se desenvolvendo. Né? Por isso que é muito importante as nossas relações, entendeu? Eu não acredito 100%, mas tem muita sabedoria nessa frase. Não sei se é da Bíblia, mas dizem com quem andas, que eu te direi quem és. Até um certo ponto isso é verdade. Até um certo ponto isso é verdade. Eu também posso... Pronto, eu vou dar um exemplo do filme de Chico Xavier. Não sei qual o filme lá que tem. Ele levam ele lá num bordel. Aí ele bota a mulher todinha para rezar, as primas para rezar. Junta as primas todinhas, as primas doidas para fazer o serviço. Aí ele bota lá tudo para rezar. Veja, ele estava ali naquele ambiente. A nossa concepção errada é pensar que quem está ali é pecaminoso, é pecaminoso. Né? Mas ele estava naquele ambiente e ele conseguiu não participar daquelas práticas, vamos dizer assim, né? Transformando. Por isso que ele diz assim, não é o que a gente faz, mas é como é que a gente faz. Isso dá uma liberdade para a gente muito grande. Eu vou dizer de novo, não é o que a gente faz, é como e por que a gente faz. E isso dá liberdade para a gente. Agora, a mente, ela é... A mente, ela vai pegar lá na sutileza. Tem uma coisa errada. Você vai e recheia. Porque você sabe usar essa luminosidade da mente que a gente chama para justificar o segredo com o nosso erro. E é assim que a gente faz. Eu tenho um colega que ele sempre dizia assim, o que é ruim de passar, depois é bom de contar. Ele passa muita dificuldade e depois que passa por ela, fica bom de contar. Poderia dar um exemplo, porque o que a gente faz é assim, come porque é mais importante. É, porque assim, dependendo do que eu faço, eu vou me marcar negativamente. Por exemplo, a louça suja. Se eu for lavar a louça suja para cultivar o meu ego, ou para cultivar a minha preguiça, mas se eu simplesmente deixar a louça suja de hoje para amanhã, não tem nenhum problema. Agora, se aquele se torna uma constante, aí eu estou desenvolvendo dentro de mim determinadas habilidades que podem não ser boas. O que não é necessariamente a coisa que a gente faz, mas ao fazer alguma coisa, aquilo vai desenvolver o quê em mim? Exemplo. Está um período de escassez. Aí o camarada está em casa com os filhos, a mulher reclamando, ele procura emprego, não encontra e vai roubar. Se ele roubar só uma vez, que é uma coisa negativa, se ele roubar só uma vez, obrigatoriamente ele desenvolver o hábito de roubar? Não. Agora, se eu transformo aquilo em um hábito frequente, desenvolve ou não a semente de roubar? Então, as coisas são muito como a gente está fazendo nelas. Né? Porque ao fazer alguma coisa, a gente está alimentando determinadas sementezinhas que tem. Isso já é. Isso e tem boas, hein? Você vai regar, então. Essa é a importância do corpo para regar. Isso mesmo. E aí tem uma coisa interessante que eu queria falar para vocês, que é a atenção plena, né? Atenção plena naquilo que está acontecendo. Por exemplo, no Zen é uma das coisas mais importantes. Os sinos. Os sinos, eles dizem algumas coisas. Quando tem os sinos, os sinos.
quando aquele sino de madeira toca lá embaixo, que é o uma vez quer dizer que já, ó, já o zazen já está começando, já começou. Quando toca 2 vezes, quer dizer que você já tem que estar correndo. De preferência, tem que estar sentado. E quando for na 3ª vez, quem entra é o monge e o geisha. Quem acompanha o monge quando ele entra na sala. E se toca 1, 2, 3 vezes, é porque já devia estar todo mundo dentro. Está entendendo? Então, assim, existe no Zen uma linguagem, vamos chamar assim, uma linguagem não verbal, um linguajar silencioso também. Meu primeiro professor sempre dizia assim, Mojiko Sensei, o Zen é perfeito. E toda essa comunicação por sinos exige da gente o quê? Atenção. Conhecimento e atenção. Estava sendo bateu, é hora de tal coisa. Estava sendo bateu, nós temos que fazer outra coisa. Por isso que a gente, quando vai entrar na sala dos zazen, na sala das estações, a gente entra com o pé distante do altar, faz uma reverência aqui, faz uma reverência ali. Que é para a gente não fazer a coisa de qualquer jeito. Porque a prática espiritual, principalmente no Zen, é uma questão muito cerimonial, você está entendendo? Tanto é que o lugar que se faz o zazen, aqui, o Zendô, não é o mesmo lugar que a gente faz as recitações, que é lá embaixo. E a gente se comporta algumas vezes igual aqui, lá embaixo, e aqui às vezes tem outras formas de se portar. Né? Quando vai entregando os livretos da recitação, é uma coisa linda. Entra 2 praticantes assim, eles se cumprimentam, colocam a caixinha do livro mais ou menos nessa altura, você pega reverentemente com as 2 mãos, faz um determinado gesto assim para poder segurar o livro, e eles entregam basicamente andando na mesma velocidade. E eles não se falam, só se olham no começo, que eu vou. E quem pega praticamente a mesma velocidade também, que é para poder. Porque está todo mundo atento, está todo mundo presente naquele que está acontecendo. Então, tem esse cultivar da atenção. O que a gente precisa na vida é essa atenção, né? Para poder não desperdiçar o momento que está chegando. Uma das maiores decepções que eu tive na minha vida foi quando eu comecei a ler aquele livro, Nada de Especial, porque eu disse, caramba, era desse jeito mesmo. Eu não aproveitei um monte de coisa por conta desse comportamento. E muitos comportamentos, adivinha de quem vem? De minha mãe. A gente estava na casa da minha avó, na cidade de São José dos Cordeiros. Aí tem a calçada da flor. Todo mundo bota as cadeiras lá na calçada e fica todo mundo conversando. Aí estava minha tia, mas algumas pessoas fora, e eu sentado, minha mãe sentada aqui do lado direito e eu do lado esquerdo dela no batente da porta. Aí eu não sei se foi Letícia que chamou, o Felvin que chamou ela, para fazer alguma coisa. Ela disse, eu não vou não, que eu não sou besta. Essa frase, eu não sei quantas vezes na minha vida eu repito. Se não do mesmo jeito, mas o que me chamou a atenção não foi a frase em si. A frase despertou uma coisa, mas foi a energia que ela botou. É a mesma vibração, a mesma energia que eu uso. Olha como a interação é importante. A gente vive no mesmo ambiente durante muito tempo e acaba pegando. A gente acaba, entre aspas, se contaminando com aquele. E é uma coisa bonita que também tem no livro. Nós já tivemos pais e mães budas. Nós tivemos pais e mães falhos, autocentrados, egóicos. Se eles já fossem, como é que seria? Filhos puros. Não porque não é genético, né? Mas ficaria legal, né? Qual seria a graça? Sim, vou pensar. Eu penso assim nos meus pais. Sim. Eu percebo que as experiências e as coisas que aconteceram entre nós dois, né, fizeram indiretamente eu chegar até onde eu estou aqui. Eu cheguei aqui no tempo por causa dessas causas e condições.
com as falhas Isso, as falhas dele, sabe? A experiência que eu me identificar como indivíduo, pelo menos, iniciou-se assim. Depois eu estou desfazendo. isso. Mas é engraçado, se ele já fosse Budas, e eu já tivesse no estado de Buda, como é que seria? Era uma coisa, seria uma, os estímulos que a gente queria receber seriam diferentes. Né? Porque na criação, na educação das pessoas, os estímulos são muito importantes. O que é que na relação com minha filha, o que é que eu ensino ela a ver? Na relação com minha sobrinha, o que é que eu ensino ela a ver? Na relação com meus alunos, o que é que eu ensino eles a ver? Porque aquilo que a gente vê, cultiva é a vida da gente. Então, logicamente, teria muita coisa diferente. Teria muita coisa diferente. Eu fiquei pensando sobre a questão da semente, sabe? Eu tinha visto no lista que tem lá, né? Na imagem é a semente boa e a semente ruim. Ah, assim, não sei se a percepção está certa, né? Mas no mundo que a gente vive hoje, eu estava pensando que tem pessoas que, por exemplo, cultivam a bullying e se dá melhor, se dá bem, entendeu? Do que uma pessoa que cultiva bem, assim, a semente boa. Aí, por exemplo, uma pessoa que fez mal e ela fez um bem para si mesma, para não sentir culpa e não sofrer. Então, a pessoa meio que está não sofrendo, não sente dor, não sente nada. Enquanto a outra, tipo... É boa, essa você vai ser boa demais. Vou dizer só uma coisa, espere. Aguarde. Aguarde. A gente tem essa falsa impressão, né, que quem está fazendo a coisa errada, às vezes se dá bem. Pode ser não, é só um momento. Pode ter certeza disso. É um momento. As consequências depois chegam, você está entendendo? Mas a gente, às vezes, só fica preso ali naquele fato. Carrega um tempo. Deixa o tempo, você está entendendo? Deixa, os resultados vão chegar. As atitudes negativas que a gente tem, elas são tipo uma bolsa roubada. Você já viu um ladrão roubando uma bolsa? Uma vez eu vi uma senhorinha subindo no ônibus. Na hora era moleque. Na hora que a senhora subiu no ônibus, o cara puxou a bolsa. Eu vendo, né? Puxou a bolsa. Na hora que ele puxou, na hora que a bolsa estava na mão dele, ele teve duas atitudes. A primeira foi correr. E a segunda, sabe qual foi? Guardar. Então, as atitudes erradas que a gente tem, elas têm, quando as condições propícias chegarem, aquele resultado aparece. Então, basicamente, a pessoa, por exemplo, ela torce pelo fato de aquilo, ela guarda. Guarda numa caixinha assim. Pegou tudo que fez, guarda, não sei mais nada, guarda na caixa. Mas tá com ela. Depende de qual seja a situação que a pessoa vai vivenciar, aquela caixinha abre cadabra. Aí sabe. Eu acho que as consequências elas são proporcionais. Na minha percepção, assim. Não, é porque, tipo, é porque a gente só pode falar tudo com base na experiência que a gente tem, né, do que a gente vê da vida. Eu acho que todo dia realmente tem que ver com ensinamento, sabe? E eu já tive a oportunidade de ver com pessoas que cresceram com consideravelmente. É que a gente vai nesse crescimento, vai crescer material ligado das coisas, né, do palestra em si. E é normal. Mas eu vi com pessoas que cresceram com base de caso de apoio, por exemplo. Vivenciei isso, eu percebi isso. E eu pude ver que todos os dias eles tinham consequências sabe? Eu acho que aquele tanto de dinheiro que entra para eles também sai de uma maneira assim, totalmente proporcional. Tá bom. Desculpa, a gente tinha falado, você tinha falado sobre a pessoa, a maioridade, não é questão da maturidade. Como é que tem pessoa com 40 anos que assim, cultiva muitos sementes ruins? E até hoje não abre uma caixa, porque se tivesse aberto uma caixa, eu acho que tinha tido alguma coisa. É porque ela ainda tem só 40 anos. Deixa o pau tempo.
E outra coisa, sabe? Isso serve para a gente também que acha que não está cultivando sementes negativas. Porque às vezes a gente está numa vibe boa, só que essa vibe boa também, devido à impermanência e interdependência, ela tende a acabar, né? Por isso que a gente precisa usufruir, aproveitar das condições que a gente tem. É uma coisa que o budismo, determinados ensinamentos, a gente estuda muito isso no curso de preceitos. A questão do karma. Assim, nós temos uma condição de vida muito boa, por mais dificuldades que a gente passe, por mais algum tipo de dificuldade que a gente tem, nós podemos desenvolver a capacidade de desenvolver a nossa mente para perceber as coisas como as coisas são, cultivar emoções positivas, cultivar coisas boas. Tem pessoas que não acham que isso é possível. Tem pessoas que aprendem que o outro é o inimigo. Em várias tribos, diferentes lugares, ou em vários partidos. Aquele outro vai ser o inimigo, né? Só que não é assim, né? A gente é tudo um contexto. A gente é tudo um corpo só. Que é outra coisa que fala no livro lá, nada de especial. A gente pensa, só que cada um, a gente parte dessa mesma emanação, só que cada um está se vendo como individualidade. E a prática, o que a prática faz? A prática faz com que, não é que você conheça isso racionalmente, não. Você começa a perceber que nós, que é o que a monja gosta de dizer, que Nath Hernandes dizia muito, quando era vivo, e continua dizendo nos livros, nos discursos dos outros, nós ainda somos. Não existe um eu sozinho separado. O Buda falava assim, quando um se ilumina, os outros se iluminam também. Isso é muito bonito. O Buda lá, quando se iluminou, né, Siddhartha Gautama, quando se iluminou, ele fala, eu, a grande terra. Essa se manifestou agora. Prendeu, porque o eu nasceu chegando. Eu, a grande terra. E todos os seres juntos somos do caminho. Não tem essa separatividade, não. A separatividade que a gente tem é uma grande ilusão. Tem outro texto lá no livro. Não põe danada pro livro. Tem outro texto lá no livro que ele fala da separatividade, dessa falsa sensação, desse falso sentimento de separatividade. Porque a gente se baseia no eu, separado de tudo, então eu vou ter que me proteger. E aí que eu posso lhe dizer, a maior parte da minha vida foi ter compreendido isso. Esse sentimento de separatividade. Esse sentimento de querer me proteger. De não se expor. Queremos livrar aqui, gravamos vídeo. Aí, na hora que eu paro, eu pausa. Eu sou um fracasso. É um bom fracasso, né? Eu despertar. É cair na viseira, você está entendendo? Isso é uma coisa bonita da prática. Vai cair na viseira. Revelou. Ali tem um monte de coisa, uma tuia de coisa, um monte de coisa revelada. Né? Num linguajar fácil, acessível. E para encerrar, acho que foi quinta que a gente deu. Tem um texto lá que fala sobre o Koan. Koan são perguntas, teoricamente, sem pé e sem cabeça, que é que o professor passa para o aluno, que é para o aluno ficar pensando a respeito daquilo e depois, possivelmente, dar uma resposta. Aí só que tem monges que não trabalham com Koans. Essa monja, Charlotte Jacobet, ela diz trabalhar com a vida é mais difícil do que trabalhar com Koans. Aí ela fala lá no final do texto, quem já resolveu o Koan da vida? Porque a gente, enquanto ser humano, só nos é dado o direito de viver e não de entender toda essa complexidade. Os Budas entendem essa complexidade. Eles entendem essa complexidade. Mas não é um entendimento racional, né? Não se coloca em palavras por conta da complexidade, mas eles entendem essa coisa numa amplitude maior. Todo ensinamento do mestre é aquilo que o mestre viu, ou aquilo que ele conseguiu dizer com palavras. Entendeu? Então, assim, quando a viseira vai caindo, a gente tem duas sensações, várias sensações, mas eu vou dizer três aqui. A primeira é
estava cego. Segunda, alívio. E a terceira sensação, vontade de viver. Esse livro foi um livro que despertou essa questão. A mãe sempre falava, sempre me tocava, de você apreciar a vida que você tem. Por mais dificuldade que a gente tem, a gente precisa apreciar. Não é para brigar com a vida, a gente pode transformar a vida naquilo que a gente acha que é possível e naquilo que tem condição de transformar. Mas a gente precisa apreciar, saborear cada coisa que está acontecendo. Eu fico preocupado em interromper isso. Mas só uma coisinha. Às vezes a gente não percebe o quão abençoado a gente é. Sabe? Às vezes a bênção é uma simples conversa com uma pessoa querida. Tomar um café. Isso mesmo. Nada mais do que isso. Isso mesmo. Coisa simples, né? O que o Zen procura fazer é trazer de volta essa simplicidade. Tem um capítulo lá no livro que é o Homem Natural. No final do livro, o Homem Natural. Não é interessante. Eu achei interessante o que você falou, não é que foi tipo assim, a gente só tem a vida, e depois toda essa questão assim, de Não nos é, a gente não consegue entender como um todo. Aí o livro fala um pouco disso, né? Também. Não. Ela cita isso dentro de um contexto, dizendo assim, que nem esse presente, porque esse é um presente, a gente poder viver é um presente. E esse presente a gente não aceita. Já reage bastante. A gente fica aí, não quer isso. Entendeu? Tem que ler uma parte lá do livro que ela falou, do piloto do avião e o cara do planador. Aí eu levo tanta vamos. E os médios e nossa prata, assistindo a todas as feiras. Posso falar. Chega de piso por hoje. Mas foi excelente. Aquilo é muito bom. Então, pessoal, vamos lá, né? Para você que está em casa, um abraço e tchau, tchau.